Estamos de volta aqui neste último bloco do Agenda Econômica, que hoje debate o setor de telecomunicações no Brasil. O nosso convidado é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Participa comigo desta entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Senador, no bloco anterior, no final do bloco, a gente falava sobre a capilaridade desse setor, né? Abrindo oportunidades para pequenas e microempresas e médias empresas também, que possam participar dessa riqueza que está sendo gerada aqui no setor, né? Como é que o senhor vê a participação da Telebrás nesse processo? Olha, é fundamental a Telebrás para, primeiro, auxiliar. O governo lançou um programa, inclusive, agora de cidades digitais. Para ter cidades digitais, não é só você permitir que na praça pública o sujeito acesse via Wi-Fi, que ele tem acesso a qualquer serviço de internet. Mas é para você ter serviços nessa cidade. Serviços que eu já disse aqui, saúde, educação, cidadania, a própria prefeitura poder tocar os seus serviços com um grau cada vez maior de qualidade. Então é você fazer isso. A Telebrás tem um papel decisivo. A Telebrás está fazendo isso agora aqui, por exemplo, adentrando o oeste baiano para permitir que você chegue com serviços nessa cidade. Mas mesmo assim ainda é pouco. Então acho que a Telebrás pode, além dela prover isso, ela pode coordenar esse programa em nível nacional para que as empresas cumpram aquilo que foram as metas do Plano Nacional de Banda Larga. Portanto, você chegar com esse provimento em tudo quanto é lugar do Brasil. A chegada de 4G não pode ficar restrita só a Paulista, óbvio, nem a Tancredo Neves lá em Salvador. Isso tem que expandir para outros lugares. Porque não é, volto a insistir, não é só chegar ao modismo do cara ver melhor, mas é você colocar serviços. E onde é que eu acho que o governo também pode ajudar através de uma relação com os governos estaduais? Se imagine o seguinte, vamos pegar 4 serviços básicos: saúde, educação, cidadania e segurança. Se um governo estadual, por exemplo, chega e diz assim para cada operador desse, olha, esses 4 serviços eu já sou o cliente. Eu banco já uma parte com esses 4 serviços. Para o posto de saúde, para a escola, para a delegacia e para os serviços de atendimento ao cidadão, está por parte do governo. Sem contar a bancarização, que a gente está até com o MP aqui agora para ser aprovada. Se já tivesse funcionando isso desde o tempo que eu propus, a gente talvez não tivesse aquela dor de cabeça com o Bolsa Família. E se estivesse usando a bancarização, por exemplo, para chegar na mão do agricultor, viu garantir a safra, o dinheiro já estava na mão do agricultor nesse período mais de longa estiagem, bem mais rápido. Mas paciência, chegou em tempo, vai dar para sair alguma coisa agora. Então, esse serviço, se o Estado já banca, o restante, as empresas chegam para trabalhar nisso já tendo um patamar mínimo atendido. Então, isso você gera negócio. E outra, quando você permite a entrada de novos provedores, aí sim você gera oportunidades. Então, estimular isso é você gerar negócio. Na Bahia tem 2 lugares que eu até brinco com o pessoal. Um que eu chamo lá de internet via Cipó, porque é na cidade de Cipó, no interior da Bahia. O pessoal foi lá e montou uma empresinha, faz ali um contrato com a operadora, pega a linha e ele fornece o serviço. Ou na região do Sisal, onde o pessoal vai lá e está prestando um serviço, montou um pequeno provedor, né, na cidade de Conceição do Coité, e está lá, eu não sei se utilizando o mandacaru, que é uma planta que tem muito lá, ou se é utilizando o cipó, lá no interior da Bahia. Agora nós mostramos que mesmo na terra do mandacaru e na terra do cipó, a gente pode fazer internet de ponta. Senador, eu acho muito interessante essa abordagem do senhor de serviço, né? O cidadão ele tem que usar esses meios de comunicação, a internet sobretudo, para ter acesso ao serviço. Agora, isso tem a ver com tarifa. Nós temos a tarifa mais cara do mundo. A presidente, logo com essa ideia de voltar com a Telebrás, dizia que ia oferecer banda larga a um preço até R$35. Por isso que a banda até a internet, a Telebrás é importante para isso, pelo seguinte, quando ela entra com o provedor, vamos tentar explicar aqui para quem está nos ouvindo direitinho. Antes da privatização, nenhuma empresa de telecomunicações no Brasil podia ser provedora de internet. Vocês sabiam disso? Você se lembra aí de alguma empresa dessa? A Telebrasília que era provedora de internet? Você tinha os provedores. Depois disso, os operadores de telecomunicações passaram a ser provedores de internet. Mas imagine o seguinte, eu sou o dono do meio e ao mesmo tempo eu vendo o conteúdo. Aí você precisa prover internet para alguém. O meio sou eu que controlo.
ou o cabo, ou a fibra, ou a frequência. Então você tem que pagar a mim por esse serviço e depois cobrar do seu cliente lá o que ele vai usar de internet. Então esse preço que você vai cobrar na ponta vai ficar caro, porque você vai ter que botar no custo dessa sua tarifa o que você paga ao provedor de infraestrutura, para você prover internet para o cidadão. Então o que a Telebrás entra nisso? Ela entra, por isso que a presidenta Dilma falou de internet banda larga 35. A Telebrás chega com o provimento e, portanto, possibilita que diversas pessoas possam, a partir daí, diversas empresas, virarem provedores de internet, você tendo agora a infraestrutura bem mais barata. É óbvio que você vai dizer, mas Pinheiro, antes... Não, mas não é, tem concorrência. O sujeito que ia vender uma infraestrutura para um concorrente dele, até porque o operador de telecomunicações também é provedor de internet. Então ele ia vender a infraestrutura para o concorrente dele, ele cobra mais caro. Mas em tese, senador, mesmo antes da Telebrás, não era para essa tarifa cair? Se a gente tem um mercado competitivo, isso não comprova que o nosso mercado hoje é muito concentrado? Ainda é concentrado, continua. Na época já era, antes da Telebrás, agora mais ainda, até porque alguns operadores inclusive saíram do Brasil. Outros saindo. Saíram até por problemas. No caso da Embratel, por exemplo, o operador era um gigante americano que faliu. A MCI World. Então, você teve a aquisição da Embratel por parte de um operador que, inclusive, é monopólio num país aqui da nossa rede de latina, portanto, um país que não fala a mesma língua que a gente, mas está aqui dentro. Aliás, em duas empresas, eles são operadores, eles são os responsáveis pela Embratel e de uma operadora celular. Então, você tem uma concentração no mundo nessa área. Mas também compraram a NET, que é a maior operadora de TV a cabo do país. Né? Foram avançando para outras áreas. O apoio do governo, né, senador? Porque muitas dessas fusões, dessas negociações... O problema, na realidade, vamos dizer que o governo tem adotado uma postura que foi uma postura de evitar a crise para o setor. Quando deu a crise com a Brasil Telecom, por exemplo, nós até ajudamos muito a fusão com a Oi, para ver se era possível a Brasil Telecom ficar na mão de um operador que ainda era operador nacional. Eu, por exemplo, ajudei muito nisso. Tá? Na expectativa, já imaginou se a Brasil Telecom tivesse também ido para a mão de outro gigante desse de fora? Só que depois a Oi terminou fazendo parceria com a Portugal Telecom. Nada contra. Então, quando você vai tendo uma movimentação de capital e uma concentração no mundo, você pode olhar que esses players que estão aqui são os mesmos que estão jogando na América Latina, são os mesmos que operam, inclusive, na Europa. Eu até estranhei, porque alguns outros players de estrutura muito mais forte ainda não chegaram no Brasil, mas, de repente, até estão se movimentando, esperando o cenário para fazer a mordida na hora certa. Se bem que, da maneira como os mercados são hoje, é difícil saber quem é dono do quê, né? Porque está tudo em bolsas internacionais, são fundos de investimento internacionais com pesadas posições em várias empresas. Por exemplo, o gigante alemão dessa área financeira, a Deutsche Bank, ele participou ativamente do processo de privatização do Brasil. Mas, no entanto, a Deutsche Telekom não adquiriu nada. Mas lá na Europa, as ligações são invisíveis, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não sei, como você diz, eu não sei. Você acha que o Deutsche Bank ia entrar nesse negócio, ia entrar, sair e não tem participação em nada? Eu não posso assegurar isso. Então, nem estou fazendo nenhuma condenação, só estou fazendo uma constatação. Então, na realidade, esse mundo, inclusive que, como a gente já disse aqui agora, o que se movimenta agora não são mais executivos com pasta de um lado para o outro, é a informaçãozinha. São bits e bytes, em alta velocidade, por sinal. Então, não existe mais esse problema de dizer, não, o problema é que no Japão agora a gente está defasado, nós estamos com 12 horas de fuso, não sei o que e tal. Assim, não, mas a informação não tem problema, não. A informação chega no tempo certo. Agora, senador, quem discute essa área de telecomunicações liga logo ao conceito de modernidade, né? De avanço tecnológico. E tem gente que é tão moderna que acha que leite vem da caixinha, não vem da vaca, né? E aí esse é o problema, que acha que a voz vem só do chip. Né? Mesmo que você tenha um sintetizador de voz, mas se não tiver gente do outro lado pensando para produzir, para operar, também não vai rodar, não. Mas onde que eu quero chegar com isso? Ninguém lembra do silício, né? O Brasil é grande
tem grandes reservas de silício, que é justamente... Aliás, das poucas reservas no mundo, a gente tem... Que é uma matéria nobre para a produção... E de outros minerais também, chamadas terras raras, né? Que são minerais usados para... Mas no caso do silício, é o mineral mais tradicional, básico para o supercondutor. Exatamente. Então, nesse ponto aí que eu queria chegar com o senhor. O Brasil, nessa área da nanotecnologia também, que é aquela medida que está abaixo do microscópico, né? Que é utilizada para pesquisas de ponta na área, por exemplo, de supercondutividade, de autoprocessamento de informação. O Brasil, ao mesmo tempo, tem toda essa riqueza mineral, como tem em outras áreas, mas nesse caso aqui das telecomunicações, e não consegue aproveitar isso em seu próprio benefício para agregar valor, né? Como é que a gente supera essa barreira tradicional aqui no Brasil, senhor? Olha, eu acho que o modelo de exploração dessas terras raras e a própria vinculação disso com o que nós poderíamos chamar aí de verticalização ou a agregação de valor é que reside exatamente a política que o ministro de Ciência e Tecnologia anterior, que é o atual, o Mercadante, o Raup, tem os dois, de forma até agora contributiva, tentado introduzir. Não basta só eu permitir a exploração. Agora, por exemplo, em Barreira nós estamos na discussão lá de liberar o talho que os russos tiram pouca coisa e que sabem que aqui no oeste baiano tem muito. Ou a sílica, portanto, que é a areia fundamental para a fabricação aí do semicondutor, do supercondutor. Então, mais do que uma política fechada ou coisa do gênero, a gente tem que ter a capacidade de trabalhar o desenvolvimento disso. Então, quando eu falo aqui em repatriar alguns brasileiros, é a gente também tentar introduzir aqui o investimento cada vez maior e o aproveitamento dessa nossa turma. Nós não vamos entrar no mundo da nanotecnologia se a gente não entrar de forma cada vez mais acelerada nessas oportunidades de explorar ao máximo a capacidade e o conhecimento da nossa turma. Então, isso a gente faz com centro de pesquisa, com universidades. Senador. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, um CPQD basicamente acabou. Você tem a Petrobras, que tem um avançadíssimo desenvolvimento através do seu centro de pesquisa, inclusive com pesquisas em águas profundas. Então, isso permitiu, por exemplo, surgir uma indústria pequenininha lá na Bahia, quando começou, hoje gigante. Os caras produzem cabos a essência do cabo de telecomando para abaixo de 7.000 metros abaixo da lâmina d'água. Então, para adentrar a nanotecnologia, eu preciso estimular e preciso potencializar cada vez mais os nossos parques tecnológicos, a relação com esse centro de pesquisas, para a gente ir desenvolvendo. Portanto, estimular esse nível de desenvolvimento ligando à saúde, ligando a outras áreas, para você dar exatamente a sequência. É assim que faz o Estado de Israel. O cara vai dizer, nós vamos trabalhar a nanotecnologia, mas para aplicar em quê? Então você já cria o caminho para você estabelecer. Agora, o investimento inicial é alto e nós temos que aplicar nessa área. Senador, nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma questão. O senhor falou dos minerais, nós estamos discutindo aqui, que são aqueles usados na indústria da tecnologia. Há 15 anos o Brasil era o primeiro produtor mundial de terras raras. Hoje é o 6º. Quer dizer, falta planejamento estratégico para tudo isso que nós estamos conversando aqui? Falta visão estratégica? Eu acho que faltou. Isso é um problema. Por que a gente virou o 6º? E não só nisso, em toda a nossa conversa aqui. A produção dos outros países, a produção cresceu ou a nossa produção saiu? Porque nós nos aplicamos muito na exportação dessas terras raras. Ou até em outras áreas também. Nós podíamos citar aí dezenas e dezenas de outras áreas que a gente vai pegando a nossa produção e exportando. Então, para a nossa economia, durante anos e anos a fio, o mais importante era exportar e não agregar. Então, você não agrega valor sem conhecimento. Não tem jeito. Senador, não tem jeito. Então, por exemplo, nós estamos falando desse negócio aqui agora, mas a Bahia, por exemplo, o meu estado, levou 60 anos com uma única universidade. 60 anos com uma única universidade. Universidade não é só para abrir vaga para o sujeito entrar e ter uma graduação. Isso é importante, decisivo?
Mas a universidade é centro de desenvolvimento. Quer dizer, quantos anos a fio nós vamos perdendo a oportunidade com a Embrapa? É como os alunos diziam na época da ditadura, a gente não quer formatura, a gente quer formação. Formação, exatamente. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, a participação aqui no programa Agenda Econômica, agradecer também a atenção daqueles que nos acompanharam. Nós conversamos hoje com o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Aqueles que tiverem alguma dúvida, algum comentário, sugestão, podem entrar em contato conosco. O endereço está aí na nossa tela, www.senado.leg.br/TV. Nós conversamos hoje sobre o setor de telecomunicações, eu e o meu colega Ronaldo Martins, e as portas sempre abertas aqui, senador, sobre este e outros assuntos. Até uma próxima oportunidade.